Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome, Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém. Glória a Deus. Esse livro do Crônicas, ele vai registrar algumas genealogias das tribos de Israel. Do capítulo 1 até o capítulo 9, nós vamos ler os descendentes de cada tribo. E quando chega aqui no capítulo 4, esse versículo, no capítulo 4 está a lista sobre os descendentes da tribo de Judá. Aqui vem uma sequência da existência através das gerações, e quando parece até que inconscientemente, quando o que está era uma das 12 tribos de Israel, e uma tribo que tinha uma promessa maravilhosa. Eles ficaram com a promessa da primogenitura. Havia, quando o Jacó estava para morrer, ele abençoou cada tribo, e naquela bênção que ele deu para a tribo, ele falou sobre a tribo de Judá. E sobre a tribo de Judá, ele estava falando, o capítulo 49, versículos 8 a 12, vai falar sobre essa tribo, sobre o descendente de Judá. E tem um versículo que me chama muita atenção, que é o versículo 10, que fala: o cetro não se arredará de Judá, nenhum legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Aleluia. Ele estava falando sobre uma promessa maravilhosa que se cumpriria em um futuro que só Deus sabe, que pertence ao Senhor. Mas falava também de outras gerações que viriam, e também da tribo de Judá veio o rei Davi, o qual foi usado por Deus, foi o maior rei de Israel, e seus descendentes, e sabemos que Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Aleluia. O próprio Moisés também falou e disse que o cetro não ia se arredar de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. E Moisés depois disse: olha, o Senhor Deus, dentre os vossos irmãos, levantará um profeta como eu. A ele vocês vão ouvir. Ele falou sobre um profeta porque o povo olhava para Moisés, mas Moisés sabia que vinha um maior, e era esse da tribo de Judá. Aleluia. E essa tribo maravilhosa tinha era uma clã com várias famílias, eram gerações de famílias. E nessas gerações, aqui o cronologista, ele estava escrevendo, e o historiador escrevendo, e abriu essa pausa. E nessa pausa, olha só, irmãos, Deus interrompe tudo por um servo. Por menor que seja, Deus faz parar algo, para até o universo. Aleluia. Para dar vitória ao seu povo. E quando nós colocamos-nos diante do Senhor com coração humilde e manso, Deus faz coisa extraordinária. Porque às vezes nós pensamos que bênçãos grandes são para os grandes, as pessoas que nós achamos grandes. Mas na verdade grande é o nosso Deus, grande é o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que fez o universo, que tem todo o poder em suas mãos. E o Senhor fez com que aquele historiador parasse a história, abriu parênteses,
e contou, em apenas 2 versículos, com o nome de um homem que nunca mais se ouviu falar na Bíblia. Só essa parte aqui. Não se acha mais falando nada sobre Jabes, mas o que falou aqui é suficiente para mudar histórias. Aleluia! Porque Deus faz isso, irmãos. Alguém improvável, alguém comum, que se diz assim, eu não sou nada, mas que Deus faz algo grande, que busca o Senhor, que confia no Deus Todo-Poderoso, e Deus muda. Aleluia! E o que aconteceu? Ele parou e contou, parou a geração para contar. Os irmãos podem observar que no versículo 11 em diante, o versículo 11, porque o versículo 9 e 10 ele conta sobre Jabes, e do 11 em diante ele continua contando sobre as gerações, pessoas que não fizeram diferença, mas um servo apenas que fez a diferença, uma pessoa que nós vamos observar aqui que não tem ligação familiar, não veio dizendo o nome de pai nem de mãe dele, mas veio dizendo apenas uma coisa sobre ele. Irmãos, quando um homem ele se destacou aqui para fazer essa oração a Deus, isso moveu o coração de Deus. A Bíblia fala que Deus se move com as orações do seu povo. Aleluia! E foi realmente movido com a oração de Jabes. Aleluia! A história foi mudada. Por quê? Porque Jabes, toda criança que nascia, ela, quando recebia seu nome, o nome tinha muito a ver com o futuro daquela criança, era como se fosse uma profecia para o futuro daquela criança, ou mesmo relacionado ao nascimento, alguma coisa. E o que aconteceu com Jabes? O nome de Jabes significa aflito, aflição, dor, sofrimento, tristeza. Isso significa o nome de Jabes. Por quê? Porque a mãe dele, aqui a palavra diz, que chamou seu nome dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Então, a dificuldade que a mãe de Jabes teve no seu parto, gerou o nome para o filho. Então Jabes estava carregando aquele estigma para o resto da vida, sofrimento, dor, e o nome tinha muito a ver com o futuro. E Jabes, imaginando que sombras podiam ser lançadas no futuro dele, ele tomou uma decisão. Eu acho isso maravilhoso, irmãos. 3 coisas que o Senhor me chamou a atenção nessa palavra sobre Jabes. O inconformismo, ele não se conformou, ele se incomodou com aquela situação que ele levava, com aquele peso que ele carregava. A palavra de Deus nos diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Lá em Romanos capítulo 12. Irmãos, ele não se acomodou simplesmente e deixou a situação, é isso mesmo, eu nasci assim, estou crescendo assim, vou viver assim, aquela síndrome de Gabriela. Ele não aceitou. Ele não aceitou. E às vezes, nós como servos do Senhor, aceitamos coisas da nossa vida que vêm de uma palavra de maldição, simplesmente uma maldição hereditária que vem dos nossos antepassados, que nós nem conhecemos, nossos ancestrais, e aí vem alguma maldição, na família é assim, fulano morreu de tal forma, e outro também, aí vai contando, isso que está acontecendo, a gente já sabe. E aí, às vezes, uma infelicidade conjugal. Mas é assim, a família de fulano é assim, aí as pessoas já se conformam. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Nesta noite o Senhor te trouxe aqui para te dizer que você precisa mudar sua maneira de pensar. Aleluia, porque Ele tem poder. O mesmo Deus que atendeu a oração de Jabes, atende também a oração de qualquer um de nós. Aleluia, Ele tinha tudo para continuar no
sofrimento. Ele tinha tudo para ter uma vida deplorável, mas ele não se conformou. Ele se posicionou e ele disse: eu não aceito, aleluia. Mas não foi só o inconformismo, ele também creu em Deus. Por certo, ele foi criado ouvindo das maravilhas do Senhor, ouvindo o que o Senhor fez no passado, e ele tomou uma decisão. Minha mãe colocou o meu nome dessa forma, que significa dor, que significa sofrimento. Eu não vou aceitar, porque se Deus mudou a história do seu povo, tirou da escravidão do Egito, fez milagres acontecer, é o mesmo Deus, ele vai fazer da minha vida. E aí ele tomou uma posição. Aleluia! Mas não foi só tomar a posição, ele se prostrou, ele fez o que era necessário, porque não adianta a gente estar revoltado, se revolte com a situação e não fazer nada. Precisamos não nos conformar, mas precisamos também nos posicionar. Se foi Satanás, foi só até aqui, daqui em diante acabou, porque eu tenho um Deus que pode todas as coisas. Aleluia! E Jabes fez isso, irmãos. É muito lindo, um homem que ninguém dava nada. Podemos dizer que era um pródigo da família. Ele podia ser um pródigo, mas assim como aquele filho pródigo se levantou e disse: eu vou levantar. Quando ele caiu em si, da situação que ele vivia, ele disse: eu levantar-me-ei, reter com meu pai. Assim também Jabes fez: vou me levantar e vou sair dessa situação. Essa vai ter uma reviravolta na minha vida, vai ter mudança de história, porque eu não aceito. Então, quantos aqui não aceitam mais? Quantos aqui não aceitam alguma situação na sua vida? Deus quer mudar. O Deus de Jabes é o mesmo Deus que operou. Deus lhe fez para ser vencedor, para ser vitorioso. Aleluia! Oh, ribanada sobre a da aleluia! Irmãos, porque o Senhor permitiu abrir esse parêntese para contar sobre Jabes, foi para dizer para mim, para você, para todos os servos dele, que ele ainda faz isso, que por causa de um justo, ele salva uma cidade, aleluia. E Jabes recebeu, tomou posse daquilo que Deus tinha para ele. Ele tomou posse, um homem simples, um homem comum. E a oração dele é interessante, que tem até teólogos que dizem que foi uma oração genérica, uma oração simples que ele fez. Nada de extraordinário, não foi nada. Trouxe o extraordinário para a vida dele, mas não foi nada demais. O que leva grandes homens de Deus é a maneira de pensar e a maneira de orar, de agir. Isso faz com que haja mudança, com que faça diferença entre servos de Deus e servos de Deus. Tem pessoas que oram, fazem aquela oração comum, não. Mas tem pessoas que pensam diferente, que vai mediante a palavra e toma uma posição, e Deus faz o milagre acontecer. Aleluia. E qual foi a oração deste homem de Deus? Ele quando viu aquele carro pesado, porque ele já não era mais uma criança, ele não era, por certo, também não era um adolescente, ele era um homem. Olha quantos anos nós não sabemos, mas já tinha passado anos ele carregando aquele fardo pesado. Mas Jesus disse assim: eu não sei quanto tempo você carrega um fardo pesado, mas Mateus capítulo 11, 28, o Senhor diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia! O Senhor está convidando você nesta noite para mudar, porque todo aquele que vai a Ele tem alívio da aflição, ele tem descanso, ele tem paz, ele tem boas coisas para oferecer, aleluia, a todo que vai a Ele. E quando nós vamos a Ele, nós encontramos esse descanso. E Jabes foi ao Senhor Deus que podia resolver. E Deus, o que ele disse: olha, Senhor, eu preciso da bênção. Se me abençoares muitíssimo. Olha só, a oração simples que nós sempre fazemos também, né? Pedindo a bênção. Ele reconheceu, irmãos, se nós que somos humanos, um filho pede a bênção a seu pai, porque
Era assim a criação antigamente. Eu fui criada assim também, pedindo a bênção a meus pais. E criei meu filho dessa forma, e hoje também ele me pede a bênção. Se nós pedimos, nós temos prazer em abrir a nossa boca e dizer: meu filho, Deus te abençoe. Deus continue te abençoando com toda a sorte de bênção. Imagine Deus, você dizer: Senhor, me abençoe. Deus tem bênçãos incontáveis para ser derramada na sua vida. Aleluia. E a palavra diz que a bênção dele enriquece e não acrescenta dores. Deus tem bênção para derramar sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua renda. Deus tem bênçãos incontáveis. Aleluia. E ele pediu ao Senhor, e o Senhor concedeu a oração. Mas ele não parou só por aí. Sabe por quê? Porque Deus se preocupa conosco. Ele quer nos abençoar em todas as áreas. Não é só em uma área que Deus quer nos abençoar. Ele quer abençoar em todas as áreas. E aí Jabes também entendeu isso. Ele olhou por certo a condição que ele vivia. A condição materialmente falando, não era boa a condição de Jabes. Se ele tinha um passado, uma palavra de maldição, uma maldição sobre a vida dele, ele carregava aquela maldição, ele tinha que se desprender para poder ser abençoado. E ele reconheceu isso, ele pediu a bênção, mas ele disse: Senhor, amplifique os meus termos, ou seja, amplifique as minhas fronteiras, ou seja, me dê terras, me dê bênção material. Ele pediu a bênção material porque ele sabia da necessidade. E hoje é um culto de família, e aqui tem famílias representadas, e eu quero lhe dizer que Deus tem bênção financeira também para a sua família. Chega de viver todo o tempo. A Bíblia diz, Davi disse: eu fui moço, agora sou velho, mas nunca vi desamparado um justo, e nem a sua descendência mendigar o pão. A prova vem, mas Deus tira da prova. Aleluia. Deus é um Deus abençoador. Não se conforme. Diga ao Senhor que você quer sua bênção financeira, que você quer que Deus aumente e seja fiel. Não só pedir, mas também fazer por onde. Fazer por onde Deus abençoar. Como Deus vai me abençoar? É dessa maneira? É eu contribuindo? Então vai ser dessa maneira que eu vou fazer, porque a bênção do Senhor virá. Eu não sei se Jabes queria criar gados. Eu não sei se a tenda dele, se ele morava em uma pequena tenda e não tinha muito espaço para ele e a família. Eu não sei, eu só sei que ele pediu, e a Bíblia diz que Deus concedeu. Aleluia. O Senhor concedeu aquilo que ele estava pedindo, porque Deus é bom. Aleluia. O Senhor é misericordioso. Irmãos, eu estava meditando nessa palavra. Tem muita coisa para nós falarmos aqui, e eu sei que em outra oportunidade nós poderemos até relatar mais. Mas olhando a diferença entre dois servos de Deus aqui na Bíblia, eu estava lembrando de Mefibosete. Mefibosete, ele era neto do rei Saul, era filho de Jonatas, e ele foi para Lodebar, a terra de tristeza, de dor. Ele foi para lá. E ele se achou indigno de ir para o centro, de ir para Jerusalém. Até mesmo quando o rei Davi mandou chamá-lo, ele disse: quem sou eu? Teu servo é um cão morto. Olha a maneira como ele se viu. Tudo isso é a maneira como nós vemos as coisas. Se você crê em um Deus que pode, você pode pedir ao Senhor para mudar. Senhor, eu não consigo ver além. Rompe os meus limites, e Deus vai romper os limites. Aleluia. E ali, Mefibosete se viu dessa maneira. Mas Jabes, que nem ligação familiar a Bíblia relata, ele tomou uma posição. Eu sou filho do rei, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que pode todas as coisas. Então vai ter mudança na minha história. Deus faz assim, irmãos. Aleluia. E ele se posicionou, e o Senhor fez, aleluia. E o nome de Deus foi glorificado na vida daquele homem, porque mesmo que o nome dele continuou o mesmo, o nome pode não ter mudado, como Deus mudou o nome de Jacó para Israel, de Abrão para Abraão, outros nomes mais, de Sarai para Sara.
né, Sara para Sarai, eu estou talvez invertendo, mas eu só sei que Deus muda a história, mesmo que o seu nome permaneça o mesmo, onde vê que Deus é Deus da sua vida e que Ele faz milagres, aleluia. Alguém pode olhar e dizer, aquela pessoa é a mesma pessoa, não, tem algo diferente. Houve a mudança, porque Deus faz assim, aleluia. E ele ainda disse, olha Senhor, ele pediu a bênção e pediu amplificar os termos, e a tua mão for comigo, aleluia. Ele pediu a presença de Deus. Ele disse, Senhor, eu quero a tua presença, onde eu estiver, por onde eu caminhar, a tua presença. Irmãos, não tem coisa melhor, não tem presente maior nesta vida do que a presença de Deus. A palavra nos diz que na presença de Deus há abundância de alegria. E na presença de Deus até a tristeza salta de prazer. Ele tinha certeza que se Deus fosse com ele em toda a caminhada, nada poderia entristecer o coração dele. Aquele estigma que o seu nome carregou anteriormente já não teria efeito nenhum mais sobre ele, porque Deus estava com ele. E a presença de Deus na nossa vida, ela faz com que o inimigo bata em retirada. Ela faz com que nós tenhamos direção na vida. A presença de Deus na nossa vida faz toda a diferença, porque quando Ele é real na nossa vida, nós podemos enfrentar seja o que for. Moisés reconheceu isso, e ele, quando estava transportando aquele povo, ele disse, não me faças subir deste lugar, Senhor, se tua presença não for comigo. Ele pediu a presença do Senhor, e a glória do Senhor se manifestou. E que essa presença não nos deixe, que essa presença não saia de nós em nenhum momento, porque a presença de Deus, ela é conosco aqui para nos orientar, para nos dirigir, para nos alegrar, para nos levar a tomar decisões certas, mas ela também continuará conosco na eternidade, aleluia, aleluia. Essa é a presença de que nós precisamos. O homem pode falhar, pode em um momento você não ter a presença do seu filho, do seu esposo, ou da sua esposa, de alguém, do seu pai, da sua mãe, mas a presença que não pode faltar é a presença do Altíssimo, é a glória do Senhor sobre nós, aleluia. Assim, como foi com Moisés lá no deserto, em forma de coluna de nuvem, e proteger aquele povo, e da coluna de fogo também pela noite. Assim também nós precisamos dessa presença. A presença de Deus, ela nos preenche. Podemos estar no anonimato, podemos ser desprezados como o Senhor Jesus. A palavra diz que Jesus, ele era desprezado. Para muitos ele não tinha valor algum, mas ele foi subindo como a raiz da terra seca. A presença de Deus era com ele, e milagres aconteciam, endemoniados eram libertos, demônios saíam, curas aconteciam, e Deus se revelava, porque a presença dele faz isso, aleluia, aleluia. E ele disse mais, ainda orou também, pediu ao Senhor também que fizesse que do mal não seja aflito, e faça que do mal não seja aflito. Irmãos, Jesus também, quando ele estava nos dando a oração modelo, ele deixou para nós a oração modelo, lá em Mateus capítulo 6, versículo 13, ele ensinou para nós orarmos, livra-nos do mal. Ele nos ensinou para orar desta forma, porque nós precisamos pedir que o mal se afaste de nós, que o Senhor nos guarde do mal, porque principalmente nós, os cristãos, nós sofremos as hostilidades do nosso adversário, Satanás. Ele nos odeia, porque ele é inimigo número 1 de Deus e é também nosso. Então nós precisamos pedir ao Senhor que nós não soframos dos ataques malignos, que tudo aquilo que vier, o Senhor estenda a sua mão e faça o mal bater em retirada, e nós não soframos esses ataques, porque nós estamos em um mundo corrompido, um mundo de pecados, onde
tem tantas coisas desagradáveis ao Senhor, mas o Senhor, Ele sabe livrar o seu povo, aleluia, e nós cremos nesse cuidado, nós cremos que Deus é conosco, Ele não faz acepção de pessoas. Se Ele respondeu a oração de Jabes, Ele responde a minha oração, Ele responde a sua oração, Ele muda a história. Então, se você está vivendo uma situação que você não gostaria de viver, uma situação que você vem carregando há muitos anos, quem sabe sua família, você vem passando, vem vendo sua família sofrendo, levando um fardo pesado, Jesus está aqui para aliviar este fardo. Jesus está aqui para fazer a mudança. A história de Jabes foi mudada através dessa simples oração, porque ele decidiu. Aleluia, foi um coração quebrantado, foi um coração humilde e determinado diante do Senhor. Ele chegou a Deus com sinceridade. Irmãos, Deus responde a oração sincera. Não vamos jogar a oração fora, não vamos gastar o nosso tempo jogando a oração fora, fazendo simplesmente uma oração que não surte efeito, mas vamos com confiança. Aleluia. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 16, ele fala para nós chegarmos com confiança diante do trono da graça, e nós vamos receber, aleluia, nós vamos receber aquilo que nós pedimos no Senhor. Deixa eu ler aqui para a igreja. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Se nós chegarmos com confiança ao trono da graça, o trono da graça é um trono de misericórdia, o trono da graça é um trono de socorro, é um trono que você chega e Deus ouve, e na mesma hora Ele manda a sentença, Ele dá a sentença a seu favor. E muitas vezes, quando nós vamos em confiança diante do Senhor, nós confiamos, o Senhor dá a sentença, mas não, naquele momento ainda nós não vimos se materializar. Mas nós precisamos pedir ao Senhor que aquilo que Ele tem para nós não fique por menos. A tudo aquilo que o Senhor preparou para mim, para você, nós precisamos tomar posse. Senhor, eu não quero deixar por menos, eu quero tudo que Deus preparou para mim, tudo que Deus determinou para mim nesta vida. Ele quer fazer isso, Ele quer fazer, só basta nós irmos a Ele com confiança, e Ele tem todo o prazer em nos abençoar. Aleluia, Ele quer te abençoar, Ele quer mudar a sua sorte, Ele quer mudar a sorte da sua família, Ele quer mudar este nome, Ele quer fazer com que sua cabeça seja erguida e que todos vejam que Ele fez da sua vida aquilo que você não podia fazer. A oração de Jabes foi a oração pedindo a bênção, era coisa que ele não podia alcançar com o próprio braço. Tem coisas que você não pode fazer, tem situações que você não pode mudar. Senhor, o que é que eu faço para me libertar dessa situação? E o Senhor, Ele está dizendo: eu posso, eu quero fazer na sua vida, eu quero mudar a história, aquilo que parece impossível, eu quero tirar de sobre si o opróbrio, a vergonha que você carrega. Deus quer mudar essa vergonha, Deus quer mudar o opróbrio. Creia no poder do Senhor e Ele vai lhe dar dupla honra. Aleluia. E a igreja se coloque de pé, cante comigo. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus, sou um milagre, estou aqui. Se você crê que Jesus vai mudar a sua sorte, aquela situação que parece impossível, cante conosco. Aquilo que parecia impossível, aleluias, não ter saída, aquilo que parecia
Sou milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, parecia ser a morte, ser o final, não tem mais jeito, mas Jesus muda a sorte. Aleluia. Sou milagre, estou aqui. Apresente ao Senhor essa causa que parece impossível. Apresente ao Senhor aquela pessoa que alguém olha e diz não tem jeito, e Deus diz tem jeito. Apresente ao Senhor aquela situação, até mesmo a casa. Ah, Senhor, eu não tenho condições de ter uma maior, de ter uma melhor, de fazer uma reforma, e Deus está dizendo eu vou te dar, porque Deus é fiel, Ele cuida. O emprego, ah, Senhor, eu não tenho a formação necessária para chegar a conquistar um salário maior. Deus não depende disso, Deus é um Deus abençoador. Aleluia! E eu creio que Ele está mudando história aqui nesta noite. Aqueles que creem, a que faça a sua oração, diga para Ele assim como Jabes, com o coração sincero, com o coração aberto, porque haverá mudança. Aleluia! Foram coisas simples, foi tão simples, ó Senhor, que Tu me abençoes. Amplifique os meus termos, que seja comigo a Tua mão, a Tua presença, e que o mal não me toque. Deus faz isso. Levante sua mão e adore, e comece a contar para Ele o seu problema. Pai, nós estamos aqui, Senhor, confiando no poder da Tua palavra. Tu és o Deus vivo, Tu és o Deus fiel, Tu és o Deus que cuida. Ah, Senhor amado, Tu és o Deus que muda a história, e nós queremos ver o Teu milagre nesta vida. Que caia por terra a maldição hereditária, que caia por terra toda a fortaleza da mente, que diz não vou conseguir, quem sou eu? Você tem um Deus que pode todas as coisas. Meu Deus, conscientize esse meu irmão, essa minha irmã, Senhor amado, de que precisa, Senhor, da Tua presença, que precisa ir a Ti com confiança, com humildade, mas crendo, Senhor, determinado a receber a vitória. Oh Pai querido, sabemos que Tu és o nosso abençoador, Tu és aquele também que nos abençoa em todas as áreas da nossa vida. Pai querido, amplifica os nossos termos, também que seja conosco a Tua mão, e que nos livre do mal, e que nós estejamos também prontos, Senhor, assim como o salmista orou, que ele disse, sejam as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração agradáveis a Ti, Senhor. Então o mal não vai nos tocar, porque se ele vier, ele não achará abrigo, porque nós estaremos protegidos com a Tua palavra. A Tua palavra que é a verdade, santifica-nos nela e ensina-nos a viver, a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Oh Pai querido, a nossa passagem aqui é tão curta, Senhor, é pouco tempo que nós temos, e nós não podemos viver embaixo de maldição. Nós não temos tempo para perder, nós precisamos da Tua bênção, Senhor, a Tua bênção derramada sobre cada família aqui representada. Meu Deus, que esta mãe, que este pai que aqui está presente, não se conforme com a situação da sua família, afastada dos Teus caminhos, mas que possa clamar a Ti, que possa confiar e tomar posse da bênção, que não se conforme também com a miséria, porque Tu tens bênçãos incontáveis para o Teu povo. Pai, nós Te adoramos, porque sabemos que Tu és o Deus que nos livra, e nós não contaremos derrota, nós contaremos vitória, nós contaremos vitórias, porque o mal, a Tua palavra diz,
que aquele que é nascido de ti não peca e o maligno não toca, então o mal não poderá nos tocar. Nos esconda embaixo do sangue de Jesus, livra-nos do mal, continua conosco, continua com a tua igreja, faz o teu milagre, Senhor. Eu sei, Pai amado, que são orações simples, mas tu fazes coisas extraordinárias, o sobrenatural és tu que fazes, Senhor amado, e nós cremos, já te agradecemos em nome de Jesus.